Olá, meu nome é Adriana Gonçalves e esse é o nosso canal Leis e Crimes. Nesse canal a gente fala sobre crimes de repercussão e também nas quartas-feiras a gente fala sobre serial killers. Na sexta a gente responde perguntas de seguidores quando tem. Não tá tendo muitas perguntas esses dias. Então a gente tá fazendo vídeo só nas segundas e nas quartas. Deixa eu ajeitar aqui pra ver se o som fica melhor. A gente tá com um probleminha no som. Antes de começar o tema de hoje, eu queria pedir para todo mundo se inscrever no nosso canal, deixar seu like, deixa seu joinha, siga-nos também nas nossas redes sociais que vão estar aparecendo aí, que nos ajuda muito. Não esquece de deixar o like, gente, não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito, porque às vezes a pessoa entra, vê o vídeo, mas não se inscreve no canal. Então, por favor, se inscrevam no nosso canal, vai nos ajudar muito. Hoje a gente vai falar sobre um crime, na verdade é uma tragédia, mas não deixa de ser um crime, tá? Porque foi julgado, teve as pessoas que foram condenadas, responsabilizadas, digamos assim, pela tragédia, tá? A gente vai falar sobre a tragédia do edifício Joelma, sobre o incêndio que teve no edifício Joelma no ano de 1974, basicamente no dia 1º de fevereiro de 1974, tá? O edifício Joelma, ele começou a ser construído em 1969 e foi entregue em 1962. A construtora que construiu ele é uma construtora que se chamava Incorporadora Joelma S.A. alguma coisa de construção. A própria construtora se chamava Joelma, tá? E entregaram esse prédio. Quem comprou esse prédio, a grande parte dele, a maior parte, foi um banco que hoje não existe mais, mas um banco que se chamava Crefisul. Então quase todo o prédio era ocupado por esse banco, pelas pessoas que trabalhavam nesse banco, tá? Até o 12º andar era estacionamento, do 12º andar para cima é onde tinham os escritórios do banco e eram pouquíssimas salas que eram alugadas para outras coisas, quase tudo era do banco mesmo. Se eu não me engano, eram em torno de 800 funcionários só do banco, que não estavam no prédio no dia todos, mas uma boa parte estava, por causa do horário, né? Então, assim, é um prédio que foi construído na década de 70, ele fica no centro de São Paulo, na Praça das Bandeiras. Quem conhece São Paulo sabe onde é. Hoje ele está com outro nome, ele ainda existe, é um prédio que ainda está em pé, só que hoje ele está com outro nome, ele se chama Edifício das Bandeiras, algo assim. Mas é o mesmo prédio do edifício Joelma, tá? E depois do incêndio ele foi reformado durante 4 anos e voltou a funcionar, tentaram nomear ele como Novo Joelma, depois, enfim, colocaram como nome das bandeiras e tá lá até hoje. Hoje o acesso da entrada é restrito a quem trabalha lá e assim, não deixam as pessoas entrarem, porque tinha muita gente que ia lá para ver coisas sobre fantasmas, assombrações, esse tipo de coisa, que a gente vai falar muito também sobre isso aqui. É bem estranho, no mínimo estranho. Bom, sobre o incêndio em si. O incêndio começou no dia 1º de fevereiro de 1974, por volta das 8h45 da manhã. Um dos funcionários sentiu um cheiro de queimado, como se fosse de fio queimado, sabe? E ficou preocupado e foi ver o que era, né? E foi buscar o extintor de incêndio. Quando ele saiu para buscar o extintor de incêndio, quando ele chegou no local, ele ouviu tipo um estrondo, como se algo estivesse focando, né? Assim, queimando. E quando ele chegou, o fogo já tinha se alastrado muito, porque era um prédio antigo. Antigamente, os escritórios eram de carpete, cortinas de juta, tinham muitos móveis de madeira. Era um tipo de escritório diferente do que a gente tem hoje, que hoje é tudo mais simplificado, né? Mas naquela época era uma coisa mais... era chique, era mais chique, né? Uma sala com carpete, então o fogo se alastrou muito rápido. Então quando ele chegou com o extintor já não mais teria efeito. Ele foi buscar a mangueira de incêndio, chegou a conectar ela, né? Só que não tinha água, a hidráulica do prédio estava desligada. Depois nos laudos finais foi determinado, né, descoberto que tinha no reservatório mais de 29 mil litros lá de água. No entanto, estava fechado, ninguém sabe por quê. Não tinha corta-fogo, não tinha escada de incêndio, não tinha nada do que se tem hoje nos prédios modernos que a gente vê, tá?
Então o que eles fizeram? Eles saíram falando para as pessoas dos prédios, dos andares acima, que estava tendo um incêndio. Você imagina, naquela época a comunicação não era tão fácil como é hoje, né? Então assim, quem estava do 12º andar para baixo conseguiu sair. Quem estava do 12º andar para cima, que foi tentar avisar os outros do que estava acontecendo, acabaram ficando presos, porque o fogo se alastrou muito rápido. E não tinha por onde sair, porque só tinha uma escada, e essa escada estava tomada pelo fogo. Então eles só podiam subir, né? E esse curto-circuito começou no ar-condicionado. A empresa que colocava o ar-condicionado se chamava Thermoclean, acho que é isso mesmo, só vou confirmar, mas acho que é isso mesmo. Thermoclima. E então assim, começou o incêndio, começou todo aquele desespero, as pessoas não tinham para onde ir. 15 minutos depois era impossível descer as escadas. Usar os elevadores também funcionou por poucos minutos. Aí tem uma história, até depois, se vocês quiserem, eu trago para vocês deixem aí nos comentários, das 13 almas do Joelma, que são 13 pessoas que entraram no elevador para tentar fugir. E o elevador, obviamente, né, com o incêndio, ele não funcionou. Ele derreteu inteirinho, aquelas pessoas derreteram ali dentro junto com o elevador. Eu li que assim, os corpos ficaram tão inidentificáveis, as pessoas não podiam ser identificadas de forma nenhuma, que algumas chegaram a fundir o corpo com o material do elevador. Acredite-se que o calor tenha chegado a 900 graus dentro do prédio, tá? Então as pessoas não conseguiam descer, começaram a subir. Muita gente começou a desmaiar pelas escadas, dentro dos escritórios, enfim, foi virando, porque a fumaça tóxica também, né? Imagina, tapete queimando, madeira e tal. E algumas pessoas desesperadas começaram a ir para os parapeitos, né, do prédio. E algumas começaram a se jogar quando elas viram que não tinha mesmo para onde ir. Cerca de 40 pessoas se jogaram do prédio, tá? E isso tudo ao vivo, sendo televisionado. São Paulo, vocês imaginam a quantidade de pessoas que tinha assistindo isso tudo. Os bombeiros tentando fazer de tudo, mas sem a menor condições, porque, por exemplo, a escada do bombeiro só chegava até o 17º, se eu não me engano, andar. Eles fizeram ali quase um milagre para ela chegar ao 19º, mas assim, do 19º para cima não tinha que ser feito. Helicópteros tentaram chegar perto, mas o calor era muito intenso, o helicóptero não aguentaria, não tinha heliporto, não tinha lugar para pousar. Parece que cortaram algumas árvores para tentar pousar alguns helicópteros ali por perto. Mas o único helicóptero que conseguiu chegar mais perto foi um helicóptero da FAB, né, da Força Aérea Brasileira, que tinha um pouco mais de resistência. Conseguiu salvar algumas pessoas daquelas que estavam ali no teto, mas boa parte das pessoas que estavam ali acabaram morrendo. Tem a história que teve um padre que ficou lá com essas pessoas praticamente para fazer uma extremoção, né, porque muita gente ali não sairia vivo. Fazer uma pausa e pedir desculpa que eu tô um pouco gripada, viu, gente? Por isso que às vezes eu tô coçando o nariz e a voz também não tá muito boa. Mas enfim, muita gente foi pros parapeitos do prédio, muita gente pulou, tá? E muita gente ficou no parapeito esperando ajuda. Os bombeiros jogavam água para aquelas pessoas, mas mesmo a mangueira de água do bombeiro não conseguia atingir as pessoas que estavam nos lugares. Do 19º andar para cima foi realmente um inferno, tá? Não teve muito o que os bombeiros fazerem, infelizmente. Parece que os bombeiros passaram por um prédio do lado, que tem do lado, conseguiram salvar algumas pessoas por meio de uma corda. Tem uma imagem do bombeiro passando por uma corda. Acho que 2 ou 3 pessoas, eles já tinham encerrado as buscas, eles já tinham dado que tipo, não tem como achar ninguém mais vivo aí dentro. Depois a gente resgata os corpos, já tinham resgatado todas as pessoas que eles achavam que estavam vivos. Mas um vizinho do prédio falando, mas tem gente lá ainda, eu vi gente se mexendo lá. E fez o bombeiro entrar lá e parece que conseguiu resgatar mais 3 ou 4 pessoas que estavam realmente vivas ainda dentro do prédio. Foi um dos eventos mais trágicos e comentados em São Paulo, no Brasil e no mundo. O segundo evento com arranha-céu mais trágico, perdendo apenas para o World Trade Center, né, que no caso, na minha opinião até nem seria, porque o World Trade Center, o incêndio não começou no prédio, né, começou por causa dos aviões, mas enfim, é o segundo maior incêndio, ficando atrás apenas do World Trade Center, e foi muito trágico na época.
mobilizou mais de 1.500 homens, entre tropas de bombeiro, tropa de helicóptero, polícia, hospital, e enfim, muita gente foi mobilizada. Foi tudo televisionado, tudo, tem muita foto, muita imagem, né? E no total foram 191 mortos, 300 feridos gravemente. Tinham mais ou menos 756 pessoas no prédio, tá? Dos mortos, muitos sequer foram identificados. Se eu não me engano, mais de 30 não puderam sequer ser identificados, inclusive esses 13 do elevador. Ninguém reclamou esses corpos não foram identificados. Naquela época não existia DNA, essas coisas. Então as pessoas tinham que fazer o reconhecimento da pessoa ali. Isso é uma coisa muito triste, né, no caso desse, porque as pessoas estão carbonizadas, né, muita gente carbonizada, muita gente morreu pela fumaça, mas muita gente morreu queimada mesmo, carbonizada mesmo. Então é uma situação muito complicada, né, que se passou naquela época. Foi feita uma investigação. A investigação começou logo depois do caso, foi entregue para a promotoria em julho de 1974. E nessa investigação eles entenderam que o sistema elétrico do prédio era precário, que o sistema hidráulico estava desligado, que todo o sistema de portas estava tudo errado no prédio. Enfim, estava tudo errado, né? Estava tudo fora do normal. Foram aberto processo contra a importadora e construtora, que foi a Joelma. Também foram processados o gerente da Crefisul, a Crefisul, né, em si, e a Termoclima, que é a empresa do ar-condicionado. Eles chegaram a quem foi condenado, foi o gerente administrativo da Crefisul, foi condenado a 3 anos, o nome dele é Kirill Petrov, eles têm uns nomes diferentes, devem ser estrangeiros. O proprietário da Termoclima, Wolferd George, também pegou 2 anos de prisão. E os eletricistas responsáveis, que eram Gilberto Araújo Napuceno, Sebastião da Silva Filho e Alvino Fernandes Martins, pegaram também 2 anos de prisão. Eles foram responsabilizados pelo incêndio. Eu fico pensando que mais do que a prisão, né, o peso que essas pessoas carregam nas costas, principalmente esses eletricistas, né? Pode pensar que de repente por um trabalho mal feito deles causou a morte e o sofrimento, principalmente de tantas pessoas, né? Hoje se tem muita lenda em torno desse prédio, por isso que a entrada lá é restrita, só porque pensaram aí muitas pessoas investigar fantasmas e desde vultos até gritos que se ouvem. Então eles não deixam as pessoas entrar no prédio mais. Hoje funciona uma loja de departamento, se não me engano, alguma coisa assim, mas não entra pessoas lá, são só escritórios mesmo. E por conta disso, por conta que as pessoas começaram a ir muito por curiosidade com o sobrenatural que envolve essa história, né? E na verdade a história do edifício Joelma, daquele local ali onde foi construído o edifício Joelma, tem uma história antiga, que é a história do poço. Se vocês quiserem eu trago para vocês também, que é a tragédia do poço, que aconteceu na década de 40, naquele mesmo local ali, que o cara matou a família inteira e jogou todo mundo no poço e coisa assim. Se vocês quiserem eu trago, uma história bem interessante também da gente contar, bem mais antiga. Aí depois esse terreno foi vendido para a construção do edifício Joelma. Então dizem que ali é um lugar meio amaldiçoado, cheio de assombrações e essas coisas por conta disso, tá? Tem a história das 13 almas, que tem uma história bem interessante sobre essas pessoas, que elas sequer foram identificadas, ninguém da família reclamou. Elas foram enterradas, as 13 covas, uma do lado da outra, no cemitério, tem as imagens. E as pessoas jogam água porque ouvem gritos. Então assim, tem muita lenda em torno disso. A quem acredite, a quem não, né? Cada um tem direito de acreditar naquilo que quiser. Mas enfim, é uma história muito trágica. Eu falo que assim como um acidente de avião, esse tipo de acontecimento, ele serve não só para apontar culpados e prender, enfim, punir, né? Teve outras tragédias também que, se vocês quiserem, eu vou trazer para vocês, como o do edifício Andraus, que ocorreu 2 anos antes do
do Joelma, e teve uma que é considerada a maior tragédia em número de mortos, que é do Grande Circo Internacional, que teve mais de 580 mortos, a grande maioria crianças, porque era um circo, né? É uma história bem trágica, que também tem culpados, também teve julgamento, também teve pessoas apontadas com responsabilizadas. Mas o mais importante do que responsabilizar as pessoas é conscientizar de mudanças na área da segurança, o que ocorreu muito depois do edifício de Joelma. Né, os prédios passaram a se preparar melhor com escada de incêndio, os bombeiros passaram a fiscalizar, extintor, hidráulico, enfim, começou hoje, se você for num prédio, principalmente num prédio comercial, você vai ver que tem um monte de coisa para proteger no caso de um incêndio, tá? Então, assim, é algo que a gente espera que não se repita, por conta dessas modificações que ocorreram. Tem que ocorrer uma tragédia para que às vezes as pessoas comecem a modificar. Talvez se não tivesse ocorrido aquela tragédia, teria ocorrido outra, porque a situação em si do prédio era uma situação de calamidade, era uma situação muito difícil mesmo, porque é uma tragédia que já era meio que prevista, né? Saberia que uma hora ou outra iria acontecer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da história. Deixe seu like, deixe aqui nos comentários se vocês querem que eu fale sobre outros temas como esse. Sobre outros temas como esse. E aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!